A sua fé pode ser responsável pela cura e conversão de outras pessoas, de várias outras pessoas. E isso aconteceu diversas vezes em várias passagens bíblicas e hoje eu vou apresentar algumas para você, para que você possa ter como missão rezar e entregar a vida das pessoas que estão à sua volta, porque elas podem sim ser tocadas muito mais do que todos nós através da sua oração. Então isso vale muito a pena, tá? Hoje uma passagem que eu quero usar para nós como base disso é uma passagem que está no livro de Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1, que é a cura de um paralítico. Não vou ler a passagem, mas vou contá-la para vocês. Nessa passagem, que também é muito famosa, Jesus cura um paralítico que é descido pelo telhado. Conseguiu se lembrar dessa passagem? Jesus está ali fazendo uma pregação para uma multidão de pessoas e 4 amigos trazem esse paralítico numa maca e não conseguem chegar até Jesus porque é muita gente. Então eles pensam, bom, já que tem um telhado, vamos subir e descer o paralítico bem próximo de Jesus, que daí não vai ter como Jesus não vê-lo. Porque se Jesus vê-lo e enxergando do que ele precisa, Jesus vai curá-lo. Então eles tinham certeza disso. E assim eles fazem e colocam esse paralítico perto de Jesus. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez esse paralítico tivesse fé em Deus ou não. Talvez sim, talvez não. Mas ele foi curado. Mas alguém que eu vou falar para vocês que com certeza tinha fé que Deus podia curar o paralítico eram esses 4 amigos. Porque senão eles não teriam ido até lá com essa maca. Eles não teriam achado uma segunda opção de abrir o telhado e descer o paralítico para que Jesus pudesse curar ele. Então, não estou falando que o paralítico não tinha fé. Estou dizendo que o paralítico pode ter ou pode não ter. De repente alguém convenceu ele a ir lá. Mas aqueles amigos com certeza tinham. Senão não teria sentido baixar um paralítico ali no meio de uma multidão perto de Jesus. Então a certeza que eles tinham que Jesus podia curar ele foi o que realmente fez com que Jesus tivesse a proximidade com ele e curasse ele. Isso acontece diversas vezes na Bíblia, tá? E a gente está falando aqui de curas físicas, mas você pode pedir também por curas espirituais, por curas mentais. A gente falou já nos últimos 2 vídeos sobre a filha de Jairo, prometo que é a última vez que eu vou falar. Mas a filha de Jairo talvez nem conhecesse Jesus. Ela estava lá doente, acamada, morreu, mas é a fé de Jairo. A fé de Jairo que vai até Jesus e suplica, Jesus, vai até minha casa e cura minha filha. É Jairo que pede pela filha e a filha é curada. Isso acontece diversas vezes. O centurião romano que vai até Jesus, pede para Jesus ir curar o serviçal dele. E o centurião fala, Jesus, você nem precisa ir na minha casa, se você falar uma palavra só, ele vai ser curado. E Jesus diz, nossa, eu nunca vi tanta fé igual tem neste homem. Olha só, talvez esse amigo do centurião, né, esse serviçal, nem tivesse fé em Jesus, mas foi a fé do centurião que foi lá e pediu que Jesus curou ele. E a sogra de Pedro, então, Pedro realmente conhecia Jesus, confiava em Jesus, mas quando Jesus foi até a casa de Pedro para curar a sogra de Pedro, talvez ela nem conhecesse Jesus. Talvez ela nem tivesse fé, ela estava ali com uma febre muito alta, já estava num estado ali de dormir e acordar e ficar zonza, né? A gente sabe que a febre muito alta faz a gente delirar. Então será que a sogra de Pedro estava ali pensando, nossa, se Jesus pudesse vir aqui? Bom, como eu falei, pode estar e pode não estar, mas uma pessoa eu tenho certeza que sabia que Jesus podia curar, que era Pedro. Pedro tinha certeza que se Jesus fosse até lá, Jesus ia curar a sogra dele. E de fato, quando Jesus esteve na casa de Pedro, a sogra dele foi curada. Mas Pedro já sabia. Pedro já sabia. Quando Jesus foi até a cama onde a sogra estava, ele já sabia que ela ia ser curada. Porque a nossa fé funciona assim. Então o que está faltando hoje em dia é a gente colocar Jesus dentro do âmbito da nossa vida que a gente precisa dele. As coisas só vão começar a caminhar quando a gente tiver fé que ele está arrumando tudo. E aí sim a gente começa a viver primeiro colocando o pé e depois Jesus colocando o chão. Seja no nosso trabalho, seja no nosso relacionamento, seja nas nossas relações familiares.
Qual é o âmbito que está mais precisando que você peça para que Jesus visite? Para que você peça que Jesus esteja presente para mudar aquela realidade. Esse poder que é a nossa fé funciona e ele está em nossas mãos. Jesus está lá, está pronto para entregar, doar, mas falta a gente pedir. Enquanto a gente não pedir, Jesus fica nos aguardando, porque Jesus ele é muito educado. Jesus é muito educado e nos deu o livre-arbítrio. Então ele vai agir quando a gente convidar ele para estar com a gente. Quando a gente convidar ele para estar na nossa realidade. Até lá, ele, claro, que está nos olhando, está nos vigiando, mas está aguardando a gente querer ter essa intimidade com ele. Porque uma vez que a gente anda junto com ele, aí as coisas acontecem verdadeiramente. E aí nossa vida se transforma. E todas as pessoas que passam pelo nosso caminho começam a perceber que a nossa vida é transformada, que a nossa vida é diferente da maioria das pessoas. Então eu peço isso pela sua vida, que você tenha uma vida diferente. Como é gostoso viver com Jesus, viver de forma diferente de tudo aquilo que o mundo prega, de tudo aquilo que o mundo diz que é bom, que é maravilhoso, a gente ir na contramão. É gostoso se a gente estiver indo junto com Jesus. Espero de coração que cada dia mais você possa melhorar a sua intimidade e ter momentos breves desse de oração, independente do que você estiver fazendo aí, se você estiver dirigindo, lavando uma louça, limpando a casa, tenha um momento de oração, não fique com a cabeça vazia. Sempre aproveite para se colocar na presença de Jesus. E quando esse vídeo acaba, continue seu momento de oração. Bloqueia aí, desliga o celular, né, ou seja, o que é que você estiver me ouvindo. Fecha seus olhos e se conecta com Jesus e pede que Jesus vai. Se nossa oração for de coração e pedir a coisa certa, Jesus atende. Peça pela sua conversão. Tá aí uma coisa que Jesus nunca vai dizer não. A gente pede as coisas, às vezes Jesus diz sim, às vezes diz não, às vezes diz ainda não. Mas se você pedir pela sua conversão, se você pedir para Jesus mudar o seu coração, é inevitável. Ele vai com toda a alegria para te atender. Espero que Jesus possa nos tocar no dia de hoje, sempre nos levando para mais perto dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado por esses minutos.